Olá, internautas, bom dia a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando ao vivo o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do empresário, ex-vereador, ex-deputado estadual, Unírio Nestor Dalpiaz. Ele está contando um pouquinho sobre sua história e também opiniões em relação a assuntos da comunidade. Unírio estava contando um pouquinho sobre a sua atividade profissional e nos contava de que dentro de sua trajetória permanece até hoje, já há mais de 28 anos, como um dos dirigentes da Linson Implementos Rodoviários. É isso, né, Unírio? Unírio, a empresa Linson é uma empresa muito tradicional aqui em Timbó. Eu gostaria até que você contasse um pouquinho da história. A Linson, se eu não me engano, no passado até fabricava carroças, né? E depois ela foi... Como é que começou essa história da Linson? Sim, a história da Linson é muito longa. Começou lá na Áustria, com o seu Johann Linson, que é avô da minha esposa e pai do meu sogro e pai de dois tios da minha esposa. Então, ele se formou carpinteiro numa cidadezinha lá da Áustria. E como a crise se abateu na época, lá também, falta de emprego, falta até de comida na época, nós tivemos a oportunidade de ir lá conhecer essa cidadezinha e um pouco da história dele. Eles migraram para a América. Na verdade, não era para vir para o Brasil, e sim eles diziam, vamos migrar para a América. E caíram aqui no Brasil, inicialmente no interior de São Paulo, e depois aqui em Timbó. Ele, com esse diploma de carpinteiro, veio aqui e iniciou então a fabricação de rodas de carroça inicialmente, depois a carroça propriamente dita. E muitas dificuldades, os filhos cresceram aí nesse meio, mas a verdade é que assim, a empresa realmente estava em grandes dificuldades. Mas o seu João, o seu Eduardo e o seu Francisco decidiram encarar e dar continuidade a essa atividade. E foram criando e foram melhorando a parte das carroças. E em 1969, 1970 já se fazia então os primeiros furgões. Antes disso se fez cabine dupla, conserto de ônibus e outras atividades, serviços paralelos. Mas em 1969, 70, propriamente dito, os primeiros furgões começaram a aparecer. E hoje a empresa que está, hoje a Linson já está bem consolidada no mercado. Nós temos hoje 220 funcionários, assim, temos um nome no mercado a nível de Brasil, assim, bem posicionado, principalmente na região sul. Temos uma filial em São Paulo. A nossa produção hoje, esse ano, nós queremos atingir um crescimento em torno de 40% em relação ao ano passado. Temos uma meta de fazer 1.000 unidades em 2010, foram 720 em 2009. Hoje a Linson está num momento assim muito forte. Nós estamos passando por uma cisão, onde um dos irmãos decidiu se retirar, um sócio. Então isso, a partir desse momento, foi sentado, foi acertado, hoje está consolidado isso. Então, estamos vivendo um novo momento de crescimento, até porque o mercado de transportes, de implementos rodoviários, de transporte, ele está muito aquecido. Com essas medidas do governo federal de financiamentos com juro fixo e juro baixo, isso estimulou muito as pessoas a investirem, melhorarem, renovarem a sua frota, e com isso nós estamos aproveitando esse momento. Então está muito aquecido, o mercado está muito comprador a partir do segundo semestre de 2009, e 2010 está bom. Evidente que nós gostaríamos de crescer de uma forma mais rápida, mas hoje nós temos algumas deficiências. O nosso parque fabril ali no centro, ele está esgotado, não tem mais espaço, não tem como ampliar.
Nós temos uma deficiência que toda a indústria que tem, que é a parte da mão de obra também, tem carência de mão de obra. Mas nós já adquirimos um terreno no setor industrial, nós temos instalações lá, nós estamos ampliando, então já passamos lá para o setor industrial. Assistência técnica, conserto, serviço de cardan, tudo para o lado de lá. E agora, em 60 dias, uma nova fase, que eu acho que é uma fase assim, bastante interessante e importante, nós vamos fabricar todos os semi-reboques, as carretas propriamente ditas, os bitrem, lá no setor industrial, então onde nós temos um amplo espaço e podemos fazer 2 turnos, 3 turnos, que aqui no centro nós estamos impedidos em função da estrutura, do barulho e tal. Então estamos passando um momento realmente muito bom, um momento de transição para um crescimento maior. Muito bem, a gente sabe que a Linson é um orgulho timboense. Normalmente quando a gente viaja pelas estradas aí pelo país afora, a gente vê a marca Linson nos caminhões que trafegam pelas estradas brasileiras. Urílio, e você também teve, é claro, não podemos deixar de falar, que é uma parte mais de interesse da comunidade em geral, que é a parte política. Como é que começou o seu interesse pela política? Desde cedo, Evandro, eu me interessei pela política, mas os primeiros passos mesmo no envolvimento, eles foram dados, nós morávamos na rua Quintino Bocaiúva e o doutor Genésio Slom, que também morava lá, morava no San Roque, e ele, na ocasião, era do PMDB, e ele nos convidou algumas vezes, ele passava inclusive lá em casa, nos buscava, levava em casa, para as reuniões partidárias. Esse foi o primeiro envolvimento mais forte em termos de política. Com isso, nós filiamos ao PMDB, MDB na época. Na época, inclusive, era um partido de oposição, assim, visto assim, meio que com pé vermelho, os contra, não era muito bem visto, mas nós fomos fazendo parte desse processo. Isso também foi na década de 70, né? Na década de 70. Não era fácil fazer política, porque eu me lembro na ocasião, para botar um decalque num carro, você tinha que analisar muito, porque você sofria muitas sanções aí de algumas lideranças ou de alguns órgãos que estavam estabelecidos e tal, mas na juventude a gente enfrentava isso. Tinha mais coragem, né? Tinha mais coragem, às vezes até demais, e com isso nós fomos filiados ao MDB, mas era tradição também, que o meu pai também já votava nessa parte, dessa origem desse partido, né, de oposição na época, e como candidatos, então, em 1988, então nós fomos a primeira vez, então, candidatos a vereador pelo MDB. Antes disso, nós havíamos exercido o cargo de tesoureiro, secretário, vice-presidente e presidente do partido. Então, assumimos a candidatura a vereador em 1988, com algumas pessoas aí, alguns vereadores, tipo Antônio Girardi, o Genésio, o Dário Bonatti, o Valdir Lade, o Valdir Girardi, o Adelor Schuster, o Pelim, esse grupo que se elegeu na época. Nós então obtivemos êxito na primeira eleição que nós tivemos, uma votação expressiva na época, e tivemos a felicidade de logo no primeiro dia que assumimos a Câmara de Vereadores, assumimos a presidência da Câmara de Vereadores de Timbó, 1989. Foi uma estreia, né? Urílio, nós vamos continuar falando dessa parte política, mas temos que fazer um breve intervalo.